Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Estamos na lição crucificado, morto e sepultado. Hoje nós vamos entrar no nosso terceiro tópico, o sepultamento de Jesus. João capítulo 19, de 31 a 42. O que nós vamos aprender nesse texto? Hoje nós vamos ver mais fato histórico. Mas temos algumas lições que nós podemos tirar para a nossa vida no dia a dia. Primeira coisa que nós temos que entender, o fato importante. Que fato importante é isso? O sepultamento de Jesus. O sepultamento de Jesus é um fato importante para a fé cristã. Por isso ele é registrado pelos 4 evangelistas. Nós não vamos por texto, mas vamos citar os 4 textos. Mateus 27, de 57 a 61. Marcos, capítulo 15, de 42 a 47. Lucas 23, do 50 a 56. E o Evangelho de João, capítulo 19, do 31 ao 42. Todos os 4 evangelistas narram a questão do sepultamento de Jesus. Mas um fato importante que nós temos que ter na memória também, que eles não deixam relatado claramente aonde é o túmulo de Jesus. Os túmulos hoje que se apresentam lá é provável, mas não é a realidade de onde foi feito mesmo o sepultamento de Jesus. Ele morreu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Às 6 horas da tarde começaria o sábado judaico. Então, a partir das 6 horas não podia se fazer nada. Então, o crucificado não poderia passar a noite na cruz. Então, ele morreu às 3 e imediatamente já começaram a programar o sepultamento de Jesus. Então, nós vamos ver que muitos testemunharam que de fato Jesus morreu. Ou seja, há uma teoria que Jesus não havia morrido de fato, que ele sofreu um desmaio ali na cruz e foi tirado vivo e levado o seu corpo para não sei para onde. Mas há relatos de muitas testemunhas que testemunharam que de fato Jesus morreu. Primeiro, o centurião que estava cuidando da crucificação de Jesus, ele relatou que Jesus tinha morrido de fato mesmo, de verdade. Marcos capítulo 15, versos 44 a 45 diz: mas Pilato admirou-se de que ele já tivesse morrido. E, tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Então, queridos, o centurião foi um dos primeiros que narrou que Jesus realmente havia morrido. Segundo, os anjos. Em Mateus capítulo 28, 5 e 7, diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis, como vos digo. Então os anjos narraram para as mulheres que foi ao sepulcro para cuidar do corpo de Jesus, que ele havia morrido de fato e havia ressuscitado. Terceiro, os judeus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 21, eles dizem: expressamente vos ordenamos que não ensinasses nesse nome, contudo encheste Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Se lançar sobre eles o sangue, quer dizer que Jesus havia morrido. E por último, o discípulo de João. O discípulo João, chegando-se, porém, a Jesus, como visse que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Marcos capítulo 15, versos 44 e 45. Então, João ele narra
que Jesus havia morrido de fato. Então a teoria que Jesus não morreu, ela é uma fraude, porque foi testemunhado por todos que Jesus havia morrido. 3 fatos que nós precisamos saber a respeito do sepultamento de Jesus. Primeiro, quem sepultou a Jesus? No texto de João, capítulo 19, 38 a 39, diz: depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Então nós vemos que José de Arimateia e Nicodemos, 2 discípulos secretos de Jesus. José de Arimateia era um homem rico, cristão, bom e justo e membro do Sinédrio, como relata o texto de Mateus 27, 57, Marcos 15, 43 e Lucas 23, 51. Nicodemos foi o que foi conversar com Jesus, pertencia ao partido dos fariseus e era membro do Sinédrio, conforme João 3:1 e João 7, versículo 50 e o verso 51. Aonde sepultaram Jesus? Ele foi sepultado num túmulo novo que ficava num jardim perto de onde ele foi crucificado. Então, narra que é um túmulo novo, narra que foi num jardim perto do Gólgota. Mas eles não sabem de fato hoje aonde é esse túmulo novo, aonde ficava esse jardim. Tem lá o túmulo, mas não é realmente 100% aonde Jesus havia sido enterrado. João capítulo 19, 41 narra isso. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda colocado, posto ou enterrado. Esse túmulo pertencia a José de Arimateia, Mateus 27, verso 60. Por que o sepultaram ali? Para honrá-lo em sua morte, e também para se cumprir a profecia de Isaías, Isaías 53, verso 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Para os judeus, Jesus deveria ser enterrado junto com os malfeitores, junto com os perversos, junto com os criminosos. Mas com os ricos esteve na sua morte José de Arimateia e Nicodemos, posto que nunca fez injustiça e nem dolo algum se achou em sua boca. Então ele foi enterrado por homens ricos e poderosos daquela época. Ele foi sepultado de modo honroso com os ricos, numa sepultura nova, onde não havia ninguém sido enterrado. O que nós aprendemos hoje nesse fato histórico que é o sepultamento de Jesus? É um dos fatos importantes, por isso narrado, relatado nos 4 evangelhos. O que precisamos saber a respeito deste sepultamento? Quem sepultou Jesus? José de Arimateia e Nicodemos, membros do Sinédrio, homens ricos. Onde sepultaram? Sepultaram num túmulo novo, num jardim que estava perto aonde Jesus foi crucificado. Por que sepultaram ali? Para ser honrado, para se cumprir as Escrituras, para se cumprir as profecias. Jesus Cristo foi crucificado, morto e sepultado, mas a sua história não acabou. Ele vive eternamente. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar encerrando? Senhor, graças te damos, porque Cristo, Ele morreu.
que Cristo se cumpriu as profecias que ele seria sepultado num túmulo novo por ricos, e não como malfeitores, como perverso, como um criminoso. Mas ele foi honrado porque nunca cometeu pecado ou dolo algum, como diz a tua palavra, as tuas escrituras, ó Pai. Ó Deus querido, ele morreu por nós, foi sepultado por nós, mas a história ainda não acabou. E nós vamos ver que por meio da história, nós temos um Cristo que ressuscitou e deu a sua vida para nos salvar. E juntamente com ele, temos a certeza que um dia vamos ressuscitar pela fé para o encontro real com Cristo. Aplica isto em cada coração, ó Pai. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.